Sejam todos bem-vindos a mais um Modo Carreira Podcast, o seu podcast que traz tanto o mundo dos games quanto o mundo do esporte. Você sabe que eu vivi essa vida inteira e hoje eu tenho um convidado mais que especial, Dr. Gustavo. Prazer ter o senhor aqui na nossa resenha. Uma honra, cara. Pra quem não conhece, fale um pouquinho, Dr. Gustavo. Eu sei que o senhor tem muita coisa que o senhor faz, mas quem é o Dr. Gustavo? Bom, Dr. Gustavo é um cara do interior de Minas Gerais que se apaixonou pela medicina do esporte e colocou isso como missão de vida, né? Então, depois da formação de nutrologia e medicina do esporte, dentro das especializações, eu cheguei a dar uma de doido também e fui fazer psiquiatria lá no É mesmo? Acabei abandonando, mas foi muito útil. E hoje a gente desenvolve um trabalho muito focado no emagrecimento. A gente tem uma missão que é tirar 100 mil pessoas da linha de obesidade no Brasil. Caramba. Essa é a nossa missão principal. E a gente foca muito na dinâmica de longevidade, né? De viver Qualidade de vida. muito tempo com qualidade. Basicamente isso é o que a gente faz. Então é esporte, é qualidade de vida, longevidade, Libido. Esse é importante, tá? Isso aí não tem como faltar, não. Eu falo muito pro meu cunhado João, que ele ainda não faz, né? Mas eu falei pra ele, cara, a hora que você conhecer o mundo da reposição, que você se tratar, cara, você vai apaixonar pela vida de novo. Eu costumo brincar que eu fiz uma reposição por causa do futebol, eu até ia trazer pra você, olha que fui fazer um exame, eu tava num momento da minha vida, tava muito mal, com depressão e tal, doutor, e minha testosterona deu 180. Olha aí. Aí o doutor falou, cara, tá muito baixo. Quando eu fiz, realmente mudou minha vida. É realmente isso que eu senti, é isso que as pessoas fazem, sente a transformação de vida, qualidade, libido, vontade de viver, vontade de malhar, de correr, é isso mesmo, é dessa maneira? É isso, cara. Quando eu tava na psiquiatria lá do Einstein, a gente até fazia muito diagnóstico diferencial, que é separar as gavetas, digamos assim. Por quê? Às vezes chegava um paciente com sinais depressivos. Então, esse paciente, ele tava ali mais embutido, que a gente fala, ele tava mais embotado, tava mais tímido, no sentido de retraído mesmo, tá? Sim, fechado. Fechado, mais cabisbaixo e tudo mais. E aí, às vezes, alguns médicos cometem o erro de não olhar para o sintoma associado com o exame. Então, os colegas psiquiatras muitas vezes viram uma coisa muito automática, obviamente que não são todos, mas esquece de fazer diagnóstico diferencial. Então, o paciente chega ali mais cansado, mais fadigado, muitas vezes já soca antidepressivo no paciente. Só que tem antidepressivo, inclusive, que mexe na libido. Então, o cara já tá com a libido ruim. O que você fez? Você acabou de jogar terra para enterrar o cara. Então, tem diagnóstico diferencial também com doenças simples, anemia. Paciente que tá com deficiência de ferro, anemia ferroprível, também vai ficar com uma baixa energética, né? Agora, o que você perguntou sobre mudar, muda completamente. Cara. É outra vida. Outra vida. Porque você pensa, muita gente esquece que a testosterona, a maioria dos receptores para testosterona não estão no músculo. Elas estão no sistema nervoso central. Entendi. Então, é uma questão de dinâmica cerebral mesmo. Óbvio que ela melhora toda a dinâmica muscular. Claro. Mas só para você ter uma ideia, para a gente extrapolar um pouco aqui e trazer um entendimento mais fácil. Quando você pega o leão, ele não é o mais forte da selva. O elefante pisaria facilmente na cabeça dele, certo? Certo. Só que ele é o rei. Por que ele é o rei? Porque ele é o que mais ataca. E por que ele é o que mais ataca? Porque ele é o felino com o maior número de testosterona, maior nível de testosterona circulante na corrente sanguínea. Então, é um animal que tem uma tomada de decisão muito rápida. E essa tomada de decisão também está relacionada à sua parte cognitiva. Sim. Você vê que passou uma manada de zebra, ele já focou naquele vai e já esquece. Era. Tomar decisão, força. Nada tira isso da cabeça. Ele vai no pescoço daquela ali. Então, o homem, quando ele tá com a testosterona baixa, ele assim, ó, ele vira uma fêmea. Não, os meus amigos brigam muito comigo, falam assim, eles falam, Wendy, você é exagerado demais. Você contando, você parece que eu falo, cara, é que eu não consigo nem expressar o que eu sinto. Porque, assim, é muita diferença mesmo. E assim, trazendo um pouco pro mundo do esporte, que essa pergunta também que eu quero te fazer, ela na verdade, é algo que eu já tentei brigar muito pra trazer essa mudança dentro do cenário, porque eu, no meu primeiro ano, eu engordei 14 quilos quando eu vim pro mundo dos esportes. Você fica muito tempo sentado, como muita porcaria, parei de praticar esporte, não jogar futebol, e, consequentemente, trouxe todos esses malefícios que eu te falei. Comecei a ficar muito depressivo, não conseguia fazer atividade esportiva, mas a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, que eu comecei a me cuidar, eu falava pros meus amigos, cara, parece que eu tô vivendo os meus 18, 17 anos diferente, eu tô muito bem, eu tô
tô forte, libido alto, eu vou na academia, eu não tenho preguiça, eu malho. E a gente quer trazer isso pro mundo do esporte também, porque acaba que, não que isso virou uma tendência, mas é meio que rotulado. O jogador de videogame é aquele jogador gordinho, que só é Cheetos, é Coca-Cola, é tomando... Então, assim, acaba que traz isso. Você acha que tem a ver também, porque pelo que o senhor falou, a questão cognitiva vai trazer muita diferença em resultado também na questão dos jogos. Total, cara, total. Quando a gente pensa na dinâmica cerebral de tomada de decisão rápida, que quase toda a modalidade de esportes exige, né? A gente tem uma dinâmica complementar infinita aí. Porque, só para você ter uma ideia, existem estudos mostrando que quando a gente estimula a nossa produção de massa muscular, a gente produz uma substância chamada irisina, que pode ter uma total relação com a melhora de sinapse neuronal. Então, a tomada de decisão fica mais rápida, a proatividade aumenta. Agora, é um mundo que eu entrei muito de cabeça, porque o Pedrão da Vivocide, dono da Vivocide, é meu paciente, ele a Vivi há quase 3 anos. Então a gente foi lá na casa da Vivocide, ministrei uma palestra lá pra garotada, e eu tenho outros amigos e pacientes dentro dessa dinâmica, né? O John Vlogs, por exemplo, é meu paciente, meu amigo pra caramba, o Nobru é um grande amigo, os meninos do Fluxo ali, a gente tenta sempre ter essa conversa. O Luqueta, um grande parceiro. Ele mudou bastante, o Luqueta. Bastante, tá comigo lá. Também ele melhorou muito, tá ele comigo cuidou. Lá. Gosta de jogar um pokerzinho também. Gosta. Essa galera toda gosta de pokerzinho. E pautado nisso, eu desenvolvi um suplemento chamado Nootropic BR, porque nos Estados Unidos, Nootropic é uma classe. É a classe dos neurotrópicos, digamos assim. E a gente conseguiu trazer o registro de NPI aqui pro Brasil, e eu desenvolvi um suplemento que é o meu de uso diário, que eu já uso há mais de 4 anos, e a gente tá lançando agora o e-commerce desse produto, voltado totalmente para foco. Porque, caramba, infelizmente, a galera que vira à noite, muitas vezes, fazendo streaming e tudo mais, eles usam muito o Vinvance. E o Vinvance arrebenta com a pessoa no longo prazo. Não tem jeito, sabe? É uma anfetamina o Vinvance, né? Não tem então, jeito, né? É uma droga. Pra gente tornar esse processo um pouco mais natural e menos danoso, menos nocivo para a saúde, eu criei ali um componente com B12, com neurocina, com taurina. Traz muito benefício em troca só da... Sem o malefício, entendeu? Então, tá totalmente complementar essa dinâmica sua. Aí, como eu falei da inversão de dia e noite, que essa galera faz... Eu sofro demais com isso, nossa. O que acontece? A sua testosterona, ela tem o sono tem um grande impacto na sua testosterona. Então, a principal causa de queda de testosterona no homem é a baixa qualidade de sono. Quando você inverte o ciclo circadiano, a produção de testosterona ela fica totalmente depletada, interfere diretamente nisso. É a principal? O sono é o principal? É a principal. A pessoa inverter, né, esse ciclo circadiano gera um déficit de produção de testosterona gigantesco. Entendi. Eu tenho muita dificuldade pelo fato de fazer live. E assim, tem dia que eu acabo 2, 3 da manhã, mas você não consegue dormir. Se você acabar 3, você não dorme 3. A adrenalina tá lá em cima. Você vai dormir, você deita na cama 3, você vai dormir 3h40, quase 4 horas. E o pior, no outro dia você acorda cedo. Só que você tá destruído, você tá acabado. No outro dia você tá tipo... Parece que tá de ressaca sem beber. E só que o problema é que isso vai acumulando. Eu sinto muito isso. Eu sinto que o meu cansaço, ele não é físico somente. Ele é muito mental, só que ele é acumulativo. Tanto é que tem dia da semana que eu tiro pra descansar, só que eu não descanso. Eu passo o dia inteiro morgado, sentado. E por isso que a minha preocupação, quando eu trouxe essa pausa, eu tentei trazer muito vídeo no YouTube mostrando a parte de academia. Porque assim, eu sabia que o sono era importante. Inclusive, na minha época de jogador, eu fiz muita besteira. Por não ter essa noção, eu dormia muito tarde, jogava videogame muito tarde, treinava cedo. E isso realmente, o sono realmente faz tanta diferença assim? Demais, cara, demais. Um trabalho fantástico. Eu acho que o futebol tá evoluindo muito pro lado da ciência, né? Já era a hora. Sim. É o trabalho que o Abel faz no Palmeiras, cara. Sensacional. Ele tem a metrificação completa da qualidade de sono dos jogadores, né? Hoje a gente tem um aparelhinho que é a polissonografia, uma polissonografia de dedo, então a pessoa não precisa ficar lá dormindo na clínica de polissono. Aquele tanto de eletrodo e tal. Dorme com um negocinho no dedo. E já faz tudo. Que você manda pra casa.
Ele dorme em casa? Dorme em casa, isso que é legal. Porque quando você vai dormir numa clínica... Não, até dorme diferente, atenção, você não dorme na sono clínica, normal. Não, você dorme na sua casa. Então essa polissono portátil, a gente tem 3 máquinas dessa lá na clínica, a gente manda pra casa do paciente e dorme. Que é o que o Abel tá usando lá no Palmeiras. Não, eu fiquei sabendo essa notícia porque eu achei incrível. Porque bizarro, que na verdade, assim, da minha época pra hoje, eu converso muito com os jogadores de hoje, né? Tenho muitos amigos que são jogadores e me assusta muito, não só essa parte, mas a parte, eu sempre fui um cara que gostei muito da parte de nutrologia, sempre acompanhei bastante, e assim, a evolução que teve de 20, 15 anos pra cá é absurdo, essa do sono, principalmente o Palmeiras, eles falam que o jogador dormiu tantas horas, não dormiu bem, não pode treinar no limite máximo, treina até tantos %, então, hoje, a questão física, ela é muito pautada para essa parte de tecnologia que avançou demais, só que o nutrólogo hoje, ele não pode ser mais o nutrólogo de antigamente, né? Como o senhor falou, de só passar uma prescriçãozinha. Hoje tem que ser um cara completo, como o senhor eu dei uma pesquisadinha, o senhor não atua somente nessa parte de nutrologia, o senhor também está muito antenado no que sai. Eu vi que até tem uma clínica na Arábia. A gente tem com uma operação em Riad, porque é um país em plena expansão, né? Lá tá... É assustador, assim. É mesmo, né? Eu não fui lá ainda. É assustador. E a Arábia tem feito manobras de marketing, né? Trazer o Neymar ali não foi futebol. Não. Trazer o Neymar ali foi um marketing para aumentar a relevância do país e para que o mundo possa trazer os seus olhares para isso. Então, a gente vê os salários de contratos astronômicos. Isso é barato para a Arábia, entende? Nada, né? A gente está falando de um país que tem a maior petrolífera do mundo, que é a Aramco, né? Uhum. Essa petrolífera, se somar todas as usinas de petróleo do mundo, a lucratividade dela sozinha é maior. É trilhão, né? A gente tá falando de trilhão. E a Arábia vai receber uma Copa do Mundo. Vai. Né? Agora eles vão fazer eles vão fazer um projeto agora, já estão fazendo, né? Essa levada do Cristiano, do Neymar, e a estruturação da liga, do futebol. E aí eu falo também assim, o pessoal tem uma parte crítica muito grande em relação ao futebol, mas o futebol é algo que mexe com todo mundo, traz olhares, não tem jeito, né? Tanto é que assim, eu sou apaixonado por futebol, mas eu falo, o futebol, ele gera e mexe com o mundo inteiro a qualquer momento, é notícia todo dia, sábado, domingo, de madrugada, de noite, não tem jeito. Acho que a única coisa do mundo que é notícia o tempo inteiro. E o senhor trabalhou muitos anos nessa área, hoje não trabalha mais? Não, hoje eu atendo alguns atletas esporadicamente, faço uma preparação para alguns atletas, igual a Tamires da Seleção Brasileira, atleta do Corinthians, a gente fez a preparação dela para as Olimpíadas, né? Tenho vários amigos dentro do futebol, então Tardelli é um grande amigo, o Edmundo Animal é um grande amigo, foi meu vizinho lá no prédio, o Mateuzinho que tá no Criciúma também foi meu paciente quando ele tava passando por uma fase difícil também lá no Tel Aviv, em Israel. Então, hoje eu não trabalho diretamente com futebol, mas acaba que o futebol traz laços de amizade muito pra gente, forte, né? Então, eu atendo muitos empresários dentro do ramo do futebol também, né? Então, a gente tem uma conexão forte e é isso que você falou. Futebol, cara, maior loucura demais. Maior audiência do planeta, não tem nada que vá parar o futebol e por isso a Arábia vem usando essa estratégia. Eles vão receber a Copa de 2030. Você vê que um movimento gigante acontecendo, os estádios vão ser tá tudo coisa parado, de louco. Então, existe muito essa movimentação. Futebol move isso, né? É uma coisa de olhar para um atleta e falar assim, esses números astronômicos que a gente vê, mas peraí, vamos olhar para o back, para quem está atrás do atleta. Você pega um atleta igual o Neymar, igual o Cristiano, você vê o que tem atrás de profissional. É loucura. São famílias e famílias loucura. Que tiram seu sustento de um cara só, entendeu? Então, isso é muito legal. Futebol é apaixonante, não vai morrer nunca. É muito diferente esse mundo. É porque eu sei, mas essa pergunta eu gosto de fazer porque eu trago muito pra mim. Eu trabalhei com a minha mãe na restaurante que a gente montou também, fiz alguns bicos, algumas coisinhas, fui jogador de futebol, aí depois virei YouTube, fiz várias funções, conheci muitas profissões, mas eu tenho uma frase que eu carrego e a galera fala também que eu sou muito exagerado. Eu falo assim, cara, tem o doutor, ele pode ganhar 1 milhão por mês, um empresário pode ganhar 10 milhões por mês,
10 milhões por mês. Mas quem viveu o mundo do futebol sabe o quanto é gostoso viver, quanto é diferente aquele ambiente de concentração, de treino, sabe, de campeonato. É diferente. Você trabalhou em grandes clubes, trabalhou no Cruzeiro, trabalhou fora do Brasil também? Cara, é totalmente diferente. É o que você falou. Viver o futebol... É diferente demais. É diferente. E pra mim, que sou cruzeirense, cara, foi... Você tava dentro do Cruzeiro e é cruzeirense. Aí é a realização de sonho. É a realização de sonho. Aí... Foi muito mais pra realização de sonho do que qualquer outra coisa. O Perrella é um grande amigo de longa data e é um ambiente totalmente diferente, né? Eu nunca fui um bom jogador, mas tentou? Fui o perna de pau apaixonado. Então tá bom. Entendeu? Tentou, tá bom já. Então, eu vivi um pouco desse ambiente do futebol. Nossa, gostou demais. E o futebol, assim, ele une pessoas e públicos onde vestir o uniforme justamente uniformiza, né? Acabou todo tipo de história, a classe social fica pra trás, fica tudo pra trás. É isso mesmo. Inclusive tem que fazer todo mundo, independente de onde veio, jogar como time, né? Então eu me inspiro muito como história mesmo no Kaká, que é um cara que tem berço, né? Não é um cara que veio de família humilde nem nada disso, mas é um cara muito humilde. Então o futebol ele tem essa equalização das pessoas e, como eu falo, futebol salvou muitas famílias, né? Nossa, salva ainda. Olha, né? Minha vida transformou por causa do futebol. Claro que o Prêmio Puskás mudou minha vida, mas o futebol foi meu tudo sempre a minha vida inteira, porque, cara, momento difícil era futebol, momentos mais ou menos futebol, sempre busquei, eu era um cara que vivia, hoje eu sinto muita falta disso. Tanto é que hoje a minha preocupação maior, eu acabei de operar, tô recuperando de ligamento cruzado, tô na minha 4ª cirurgia, e hoje o meu foco é ter qualidade de vida, porém, doutor, o que eu quero mesmo é conseguir jogar bola, eu quero jogar meu futevôlei, só que com qualidade mesmo, assim, eu quero ter força, eu quero poder chegar na academia, malhar bem, eu quero correr numa esteira ou poder correr numa rua bem, e eu sinto que hoje o mundo tá mais preparado para isso, tanto é que você vê assim, você como nutrólogo, você vê o caso do Cristiano Ronaldo, ele tem todo um cuidado, claro que ele é um cara muito disciplinado, ele é um atleta totalmente fora da curva, porém, hoje você vê jogadores com 34, 35, 36, 37 anos no Brasil conseguindo chegar nesse nível de idade com um nível de qualidade de futebol muito acima do normal. Você acha que a parte de nutrologia tem a ver ou é mais a questão também do cara? Porque assim, nos clubes eu sei que tinha, só que eu não aproveitava tanto isso no Goiás na minha época, porque eu não entendia os benefícios que eram gigantes da nutrologia. Então assim, hoje existe um trabalho de fato que comprova, fala assim, olha, os jogadores que vão chegar com 36, 37 anos vão conseguir chegar, por exemplo, como se tivessem 30, 29 de força, consegue chegar nesse nível de capacidade ou não? A idade realmente é uma coisa que chega e acabou. Cara, hoje consegue. Consegue? Hoje consegue. Por quê? Eu vou usar um exemplo aqui de um amigo, irmão, família, todo mundo meu amigo, que é o goleiro Fábio. Não, ele é muito fora da curva. Olha com quantos anos o cara ganhou uma Libertadores. Não, ele é muito fora da curva. E o Fábio já faz um tratamento de manutenção de peso e composição corporal há mais de 8 anos, cara. Ah, ele faz também? Fora do Cruzeiro, tá? Fora do clube. Médico. Ah, então, mas aí também traz um ponto, porque assim, esse dia pra trás, é isso que é engraçado. Por isso que eu tô te falando assim, quem tá de fora vê só a parte da casca. E aí ele deu uma entrevista, eu vi a matéria, como eu já falei, eu gosto de estudar, gosto de entender, e eu vi ele falando, por exemplo, o meu sono é muito bom, eu consigo dormir poucas horas e tal, só que não é só o sono também, ele tem um tratamento, ele cuida, né? Ele tem um acompanhamento, então, há 8 anos. Tem. O Fábio sempre foi um ídolo para quem é cruzeirense, né? E aí eu comecei tratando a Sandra, que é a esposa dele. Família super, gente boa, mas o que você tem que olhar pro goleiro? O goleiro ele tem que manter o peso mais do que qualquer outro jogador. Por quê? Quando ele salta, ele não pode carregar um peso morto. Exatamente. O goleiro não pode estar sobrecarregado de gordura, porque se você olhar para a física, isso vai piorar o salto do goleiro. Para ele sair do solo é muito mais complicado, sabe? Mas hoje você tem um trabalho, hoje no mundo inteiro, em que os grandes atletas, eles têm fora do clube os seus profissionais, os seus médicos. Cara, assim, ó, é batata. Quem liderou, porque o futebol era muito largado dessa parte. Você vê, o esporte que encabeçou a entrada da medicina forte mesmo, tirou da ortopedia, porque, beleza, ter ortopedista tudo bem, você lesionou, aí é um negócio curativo, você vai lá pra cirurgia. Agora, quem fez um molde
de medicina preventiva foi a fisiologia. Uhum. O esporte começou com isso no Brasil, foi o voleibol, cara. O voleibol foi o primeiro a se preocupar com isso no Brasil. O futebol estava meio largado Mas quanto sempre a isso, foi, sabe? eu acho. Eu sempre foi. Porque na minha época eu lembro que tinha, mas era muito pouco e não dava tanta atenção. Porque eu lembro que em 2006, 2007, o ápice da fisiologia nossa era o cara colocar uma cinta que media quantos batimentos você tava pra poder falar se você podia correr mais ou menos, entendeu? Tipo assim, era o ápice daquele momento. Hoje em dia o cara põe um negócio pra dormir pra você chegar pro cara falar, olha, você tá muito bem, você pode chegar a treinar normal, ou você não pode porque você dormiu mal. Então, tipo assim, a evolução é muito grande. Só que eu na minha cabeça, eu pensava que, por exemplo, o fato da idade chegar, por mais que você tivesse um acompanhamento, pudesse te restringir. Mas assim, o Cristiano é um cara muito fora da curva e eu achava que o Fábio também, eu não sabia que ele tratava, então eu achava que era mais uma peculiaridade dele, mas não é tratamento, é um cuidado que hoje os jogadores têm. Na minha época não tinha esse negócio, o cara acabava o treino e falava, eu quero ir pra casa, quero jogar meu videogame, quero beber, mas hoje não, hoje o cara sai, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um nutrólogo, então realmente faz diferença. Total, cara. A dinâmica do futebol mudou muito, né? O futebol físico, que principalmente a Inglaterra imprimiu no mundo, sensacional, né? Mudou o contexto. Porque você pensa, a gente tem gênios, né, no nosso futebol. Existe uma genialidade absurda. Mas vamos pegar essa época, cara, de um Romário, de um Edmundo, de um Renato Gaúcho. Cara, a galera cachaçava abertamente. Virava noite. Não é que deixou de cachaçar. Mas essa galera era muito pautada na dinâmica do meio. Então, não tinha naquela época uma preparação física tão absurda. Não, nem tinha. Era pra uma mim, loucura. eu vou falar assim, como ser humano, eu não falo nem só como atleta, eu vejo o Cristiano Ronaldo como um cara em que eu me inspiro todos os dias. Então, é um cara que eu falo dele nas minhas consultas. Também, mesma coisa. Porque ali, pra mim, é uma frase que eu gosto muito. Quando o talento não treina forte, o treino forte supera o talento. Fácil. Então, você vê que é um cara que, se a gente fosse comparar habilidade, né? Igual tem lá no PlayStation, lá, drible. Ele toma lavada pro Neymar, por exemplo. Mas o que acontece? Cara, vamos ser honestos? E aí, de quem conhece, tá dentro. Cara, o cara não toma uma gota de álcool. O álcool, ele cataboliza demais. Então, ele é uma toxina que lentifica o processo de regeneração e recuperação do atleta, entendeu? Não é só isso. O aí cara, não tem muito jeito, né, cara? Ele faz uma festa. Ele faz uma festa na casa dele. 10 horas, ele deixa os convidados na festa e vai dormir. Então, tipo, o Cristiano Ronaldo, acho que ele se formou em nutrologia. Ele já sabia disso há muito tempo que ele já fazia. Então, isso é loucura. Mas, assim, loucura que eu falo de ser tão disciplinado a ponto dele estar com 34, 38. Se eu não me engano, é isso aí. 38. E, tipo assim, e o bom dele é que as entrevistas dele, ele fala assim... Não, os próximos anos... Então, assim, na cabeça dele, não é nem tipo assim... eu tô com 38, já tá na hora de parar. Não, é assim, ó... Não, os próximos anos eu vou jogar e vou ver aonde vai dar. Cara, os próximos anos... É isso. Cara, que loucura. No futebol brasileiro, a gente falava com 33, 34 anos, já não dava pra jogar mais. É isso. Hoje em dia, não. Hoje os caras estão carregando 35, 36. O Everton Ribeiro no Bahia tá jogando fino da bola. E engraçado... Eu sinto, parece que ele tá mais inteiro agora do que quando ele tava no Flamengo. Muito louco, é loucura, né? Isso. Então, assim, querendo ou não, a parte de nutrologia avançou absurdamente. Mas você acha que na Inglaterra, você acha que... É difícil falar isso porque no mundo dos esportes, que eu carrego muito isso comigo, a Europa tá muito avançada em relação ao Brasil. Mas, assim, anos-luz. Eu ia pra lá, tinha campeonato europeu, em Portugal, Alemanha. Aqui no Brasil a gente nem tem ainda um calendário. Na nutrologia, eu falo em questão de medicina esportiva. A diferença é gigantesca desse tamanho a ponto de ter mundos diferentes, Europa-Brasil ou não? Hoje já está se igualando? Hoje não mais no sentido de recurso, mas a importância que se dá ainda é diferente, pormenorizada, né, no Brasil. Agora, a gente tem que falar uma coisa. Eu sou médico e eu tenho que aqui usar até esse espaço para ressaltar e parabenizar o trabalho da fisioterapia brasileira, cara. Hoje não há no planeta um nível de fisioterapia melhor do que o Brasil. Os fisioterapeutas brasileiros, cara, eles são geniais. Eu tenho um grande amigo que foi fisioterapeuta da seleção brasileira há muito tempo, que é o Massaia. O Marcelão cuidou de mim, eu rompi o talo fibular anterior do tornozelo, né? Esse ano, fevereiro, eu rompi jogando bola. Tá vendo? Bola é complicado, cara. E aí, cara, a gente tem que valorizar isso. O Bruno Maziotti, lá do Corinthians, claro. Quando o Mano levou ele pro Shandong, se eu não me lembro, cara, foi o maior salário de um fisioterapeuta na história do futebol. Caramba! Então, pra você ver, pra desembolsar isso pra um fisioterapeuta, o cara tem que ser bom. Sim, com certeza. Então, a fisioterapia brasileira, cara, referência. Ela é referência. Agora, é como eu falei,
a importância que se dá para isso aqui no Brasil, É muito pouco ainda. ela né? ainda assim, ao meu ver, se comparada com a seriedade que a própria norma de cultura de um clube europeu traça em cima disso, ela é muito negligenciada ainda no Brasil. Uhum. Não é que não tenha, mas não tem essa imposição do tipo, ó, Tem que ter, vai... que o Abel tá sendo pioneiro, entendeu? Eu acho que o Abel tá fazendo isso no Palmeiras. Eu já tinha reparado muito no Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid, eu acho que é um dos poucos clubes sendo o maior clube do mundo, onde você tem notícias, matérias, por exemplo, falando da parte de preparação física, dando uma importância gigantesca pro preparador físico deles, são muito bons, mostrando o quanto aquele cara foi importante. A nutrologia também do Real Madrid é muito brava, só que aqui no Brasil, eu acho que eles até conseguem ver que é importante, mas eu acho que, tipo, eles acham que... Eu acho que no Brasil a gente leva muito pro lado do mimizento, as pessoas acham que, tipo assim, é porque eu vivo esse lado, e eu tô tentando trazer, eu brigo muito pra trazer para do esporte esse lado, porque tudo que eu falo, doutor, o pessoal acha que é exagero, mas eu falo, cara, vocês não têm noção, o que é vocês se consultar, tratar com um nutrólogo, você poder ter uma noite de sono boa, você acordar no outro dia, você ir malhar, você ter força, você conseguir, por exemplo, você correr 5 km e no outro dia você tá bem disposto. Então, assim, isso eu tô falando pra uma pessoa normal, que vive uma vida do cotidiano. Imagina pra um jogador de futebol que vive... Que é a profissão que é a profissão, dele, né, mas que exige demais do seu corpo. É o tempo inteiro esforço, é o tempo inteiro estresse, é cobrança de torcida. Então, assim, querendo ou não, aqui no Brasil eu acho que dá muito pouco valor nessa parte fora campo, porque o pessoal acha que futebol no Brasil é campo, entendeu? Então eu acho que o Abel tem feito isso, que eu acompanho muitas notícias do Palmeiras, e quando ele teve essa matéria, o pessoal falava muito, o Palmeiras agora tá controlando o sono de jogador, que não sei o quê. Só que, por exemplo, muitas vezes eu chegava no Goiás e eu falava assim, isso é a experiência que muitos amigos meus presenciaram comigo. Eu chegava e falava assim, ó, cara, hoje eu não consigo treinar, eu tô cansado. Depois de um jogo, eu falava, cara, eu tô morto. Eu chegava a treinar, o treinador falava, não, tem que treinar. Eu falava, cara, mas não aguento, vai treinar. Chegava no campo, machucava. É isso. Então, assim, antigamente não existia esse preparo. Hoje tem, mas é pouco ainda. Eu acho que tem que ser dado até mais, porque assim, como é que o cara vai ter o seu melhor dentro de campo? Como é que você vai exigir do Wendel no campo, que ele bata na bola 50 vezes, se mostrou que acho lactato que fala... A gente dosa lactato, dosa CPK, que é a creatina fosfoquinase. Se tiver alto, como é que você deixa esse cara treinar? Cara, não tem como, o risco de lesão é altíssimo, entendeu? Aí eu acho que tem que ter uma concepção até financista mesmo. Por quê? O clube tem que pensar nisso, cara. Quanto que custa um atleta hoje? Não, é investimento. Tá, esse atleta me custa 10 milhões de reais a temporada. Tô dando um exemplo aqui. Se ele ficar metade da temporada fora, esse clube tomou um prejuízo financeiro de 5 milhões, mais um prejuízo que é intangível da falta daquele jogador na temporada. Eu acho que vai até mais, doutor. Sabe por quê? Pensa o seguinte, ele ficar fora é muito ruim, correto? Mas você ter um jogador bom sem explorar o máximo dele, é pior ainda. Sabe por quê? Porque você vai pagar, sei lá, vou dar um exemplo. É claro que esse exemplo que eu vou te dar é um exemplo ruim, porque o pessoal já bate muito no pé, mas você imagina o Neymar sem lesões? Você imagina o Neymar? Pra mim, o Neymar, tecnicamente, pra mim, isso aqui é muito pessoal. Tecnicamente, eu acho ele melhor que o Cristiano e o Messi. Pra mim. Tecnicamente, esquerda, direita, pra mim. Só que assim, é inquestionável que desde muito cedo ele era muito magro, o tratamento foi diferente, ele teve muitos problemas. Então, assim, querendo ou não, você tendo a nutrologia ao lado do atleta, do clube, para trazer do atleta o melhor pro clube, com certeza potencializa o investimento que você traz pro jogador. E eu acho que a maioria principalmente a torcida, não consegue ver isso. Eles acham que você trazer o nutrólogo, trazer isso, aquilo, é um desperdício, porque até os próprios comentaristas e jogadores batem muito nisso. Na minha época eu chutava 60 bolas depois, batia 60 faltas depois do treino e não machucava. Mas você vai ver o cara, tipo assim, o cara jogou até os 31 anos, teve 2 anos só de auge. Então, assim, você entendeu? Tipo, eu acho que até essa questão de ignorância nossa acaba menosprezando a área nutróloga, a parte esportiva mesmo de medicina, que tem muito a agregar com o futebol. Atrapalha muito, cara, mas eu acho que assim, como tudo na vida, o que a gente precisa provar é com resultado. Então, não tem problema o cara sofrer crítica. Se ele começar a demonstrar resultado, o mundo vai olhar para ele de forma diferente, que é o que aconteceu com o Abel. O Abel é indiscutível. Contra fatos no argumento, não é assim? Exatamente. Então essa dinâmica ela é comprobatória do ponto de vista de resultado. Tá gerando resultado? Você vai trazer investimento, você vai trazer o que preciso for. Agora, um negócio que eu acho legal da gente falar,
que aí até tem um meio de convivência, é qual a diferença, e aí eu posso até usar o seu caso também, qual a diferença de um atleta de alta performance, de um atleta profissional, quando ele estopa, quando ele encerra a sua carreira, fazer uma transição para uma outra atividade física. Então, eu pego exemplos, vou pegar exemplo dos dois lados, tá? São duas pessoas que eu admiro muito, independente de tudo isso. Você pega um Ronaldo Fenômeno, no dia que ele encerra sua carreira no Corinthians, ele já estava ali com um grau de sobrepeso, já não estava mais naquela forma física. Só que você olha uma foto do Ronaldo, exatos 30 dias depois de ter encerrado a sua carreira, o cara ficou obeso. Aí todas as pessoas pensam, mas é porque ele comeu demais, cachaçou demais. Calma, vamos fazer conta na balança? Ele poderia ter comido assim, o mundo não ia fazer ele engordar daquele jeito. Só que o que aconteceu com ele? Ele parou de gastar. O gasto calórico de um jogador durante o mês, com um treino intenso, é absurdo. Aí a balança faz assim, o cara para de gastar e tá consumindo mesmo. Esse negócio é a mesma coisa que você fala assim, poxa, beleza, eu continuo gastando a mesma coisa, mas meu salário não tá entrando. Vai quebrar. A conta não fecha, entendeu? Não tem como. Aí você pega outros atletas, Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, cara, você olha e fala assim, não é possível que é a Daiane dos Santos. O gasto calórico de um ginasta é um negócio absurdo. É absurdo, Aí não pivota, não faz a transição para um outro tipo de atividade física e acontece isso. Só que, do outro lado, a gente tem exemplos belíssimos. Zé Roberto, porra. Nossa senhora, é um sonho. É uma máquina. É um exemplo. O Zé é a mesma coisa. Não, é a mesma mentalidade do Cristiano Ronaldo, tá? Mas é absurdo. É a mesma mentalidade. Só que você pega lá na Europa, um exemplo que, viralizou, o Ózio. Sim. O cara tá gigante. Cara, mas que loucura, você viu? Ele ficou bombadaço, o cara velho. Não dá pra competir em fisiculturismo, cara. Ele virou um bodybuilder, cara. O que será que passou com ele? Porque, mano, ele era muito magro. E, tipo, não é questão que ele ficou forte. Ele ficou muito forte. E ali você vê que é o cara que apaixonou com o negócio. Não, ele tá vivendo. Ele tá vivendo. Ele tá vivendo aquilo lá. Não para mais, virou bodybuilder mesmo, entendeu? Mas é o que eu falei. Eu acho que às vezes também o futebol ele carrega muito essa... O futebol é muito gostoso, mas ele judia muito do corpo do jogador. O futebol é o esporte mais perigoso do mundo. Cara. Eu concordo. De verdade. Meu joelho que eu diga. São 4 cirurgias, ombro, braço. Cara, eu falo, o Deus o livre guarda. Mas futebol é complicado, porque o capiroto tá ali dentro da bola. Cara, eu falei... Te esperando, falando, vem, se você não rompeu, você vai romper aí. Doutor, sem brincadeira, eu passei 8 anos da minha vida, depois que eu parei, e falei assim, não jogo mais bola. Eu falei, pode perguntar pra qualquer pessoa. Esse ano, em fevereiro, cara, eu peguei minha chuteira no dia da lesão, joguei no lixo. O pessoal, mas vai dar chuteira pra ninguém. Eu falei, não quero amaldiçoar a vida de ninguém. Nossa, cara, eu passei muita raiva esse ano. Eu falei, no dia que eu machuquei, eu fui fazer uma palestra, chegou lá, ele, cara, o pessoal quer jogar bola com você. Eu falei, não quero. Ele, não, mas você só fica parado. Eu falei, não, eu tô machucado. Ele falou, cara, dá essa moral pra gente, o pessoal é seu fã. Eu falei, cara, mas eu não trouxe chuteira. Ele não compra chuteira pra você. Eu falei, não trouxe roupa. Ele não compra roupa pra você. Resumo. Fiquei parado, a bola pingou assim, eu fui subir pra cabecear, um cara entrou debaixo de mim, rompeu o ligamento cruzado e lá vai nós. Então, assim, futebol é gostoso demais, mas é muito difícil falar porque eu sofri muito. Mas eu tenho uma pergunta particular minha, e essa aqui vai ser... Eu tenho muitas particulares, porque eu tô vivendo muito essa fase, e eu tô apaixonado nessa fase de nutrologia, e o doutor Gustavo, mandar um beijão pro doutor Gustavo. Abraço, meu irmão, meu xará, meu amigo pra caramba. Um dos caras do coração mais puro que eu conheci, gigante, cara. Esse cara... Esse é bonzinho de verdade. Nossa, viu? Você vai falar com ele, dá dó dele, de ser tão puro que ele é. Ele é, cara. Mas a minha pergunta é a seguinte, você tocou num ponto que eu quero muito saber. Eu fui magra minha vida inteira. Eu não sei se tem relação. A minha primeira cirurgia, quando eu operei, eu tinha 68. Perfeito. Fui pra 78. Perfeito. Da segunda pra frente, aí desandou. Aí foi só indo embora. Hoje eu sinto, eu não sei nem te explicar, mas o senhor como médico vai poder me trazer essa... Hoje eu tô com 86. Eu consigo reduzir meu peso, porque eu sinto muito peso. Por mais que eu tenha força, eu ganhei muito mais força e tal, mas eu sinto dificuldade pra jogar meu futebol, pra saltar, pra correr. Eu consigo hoje reduzir meu peso para questão de qualidade de vida, para questão de jogar um futebol, poder correr e ter qualidade de vida, ou você chega num determinado peso, porque eu li muito assim, se o seu corpo chegou a 80 quilos, ele não volta mais, ele é 80 quilos. Se o corpo chegou a 100 quilos, ele é 100 quilos. Tem como reduzir, ter uma qualidade de vida e viver bem, ou não? Tem, cara. Isso aí, o peso, seu corpo chegou num determinado peso, vai ficar ali. Não, isso é balela. É mesmo? Às vezes, tem uma certa verdade em ele vai tentar voltar para aquele peso máximo. Ok, isso eu concordo. Mas o corpo tenta voltar mesmo? Tenta e não tenta, porque assim, quem tenta é a gente, né? Então isso que eu queria saber. Porque às vezes é uma sem vergonhice nossa, de falar... Na maioria dos casos. Eu sei porque eu passei por isso. Casos.
Porque, assim, a dinâmica que a gente precisa entender também, colocar na cabeça das pessoas, é o seguinte. A gente não pode falar de peso. Porque o peso, ele conta só uma parte da história. Uhum. O peso na balança conta só uma parte da história. Quando eu quero melhorar minha composição corporal, eu estou falando especificamente de perder gordura e ganhar massa muscular. E aí eu vou olhar para o meu percentual de gordura, obviamente. Uhum. Então não adianta a pessoa falar assim, eu quero perder peso, tá? Quer perder peso? Então peraí, deixa eu pegar uma motosserra e cortar um braço. Sobe na balança, o Endo. Perdeu peso, pô. Mas perdeu função, entendeu? Entendi. Então, perder massa muscular não é legal. Agora, lutar para sempre estar baixando a quantidade de gordura, isso é maravilhoso. Só que tem uma dinâmica muito louca aí, cara. Eu vou dar o exemplo do David Beckham, tá? Que é um cara que eu também admiro muito. O Beckham, quando teve ali o início de namoro com a Spice Girl lá, que hoje é esposa dele, né? Enfim, ele teve uma época que foi muito criticado na Inglaterra, porque ele ganhou volume em tronco para fazer as campanhas, se eu não me engano, era para Calvin Klein na época. Enfim, campanhas de marcas, né? De roupa. E aí, isso atrapalhou o desempenho dele no futebol, porque ele ficou com um tronco muito avantajado e perdeu velocidade, né? Perde uma dinâmica de agilidade que o futebol precisa. Então, existe uma dinâmica que você tem que entender que é a seguinte: existe aquele corpo para aquele esporte, tá? Existe aquela dinâmica para aquele esporte. Então, pô, um atleta de futebol é diferente de um atleta de sumô e tem que ser mesmo, entendeu? E essa dinâmica é muito louca, porque assim, ó, você pega, tá? E aí tem que até tomar cuidado para não entender de forma diferente que o mundo hoje tá muito mimizento, né? Mas assim, você não vai ver, dificilmente, não vou falar não, porque o ser humano ninguém para ele quando ele quer, mas dificilmente você vai ver uma pessoa sendo campeã de natação com a genética de negro. Por quê? Porque a densidade óssea desse cara não colabora com o esporte. Porque você pega um caucasiano, um branco igual o Phelps, os caras têm uma densidade óssea pequena, que faz ele flutuar. Entendi. Já pro negro é difícil ele se sustentar por uma dinâmica física de densidade. Agora, óbvio, pega a contrapartida disso. Você não vai ganhar de um negro na corrida. Esquece. Dificilmente. Isso é um negócio legal, cara. Não sei se você sabe disso, mas vou contar uma história que é a seguinte. O keniano, né? O keniano, ele são os maiores vencedores de corridas de longa distância, né? De maratona. Por quê, cara? Vamos lá. Primeira coisa, o Quênia é um dos países mais altos da África, de maior altitude. Se não me engano, é o segundo. Hoje você tem... Em altitude? Em altitude. Você tem etíopes e quenianos. Mas o Quênia é um país de altitude. Nesse processo de altitude, você tem um ar rarefeito, tem pouco oxigênio ali. O que o corpo faz? Olha como que Deus é perfeito, cara. A máquina é perfeita. Cara, Deus, eu falo que o médico não acredita em Deus é porque tá estudando pouco, entendeu? Porque se começar a estudar, ele fala, cara, não faz sentido. Grandão da Galileia que fez mesmo. Não tem jeito. O médico não acredita em Deus, tá faltando sentar a bunda na cadeira. Porque a dinâmica é muito louca. O corpo, ele reage ao meio. Então tem pouco oxigênio ali, o corpo começa a produzir mais hemoglobina, cara, mais hemácia, para poder puxar mais oxigênio. Isso chama eritropoiese, tá? O corpo começa a desenvolver, a medula começa a produzir mais hemácia, porque a cada molécula de oxigênio que ele tiver, como tem pouco, o corpo tem que reter. Só que isso, o cara lá no Quênia. Então o cara lá no Quênia, ele tem 2 pulmões, amigo. Tá preparado. Ele vem pro nível do mar, correu uma maratona do Rio de Janeiro. Amigo, esquece. Aí você junta a estrutura óssea desse cara, desculpa, ninguém vai pegar. Não vai ter jeito, cara. Não tem como. Não tem como, cara, entendeu? Então, assim, é uma dinâmica muito louca, porque acontece no futebol também. Vai jogar em La Paz, pô. A mesma coisa, o cara sofre. Aqui, a gente vê os jogadores, tem uma foto do Flamengo, os caras deitados assim, vai morrendo. Com um balão de oxigênio, cara. Então tem toda essa dinâmica. Agora, só te respondendo, dá sim pro cara ficar mais leve, ter mais agilidade. Eu mesmo, hoje, a corrida virou meu esporte de predileção. Então eu não consigo ficar mais musculoso igual eu já fui, entendeu? Não é funcional. Então, eu acho que eu quero mais isso. Eu quero ser mais funcional pro meu dia a dia. Porque eu fiquei muito forte, eu malhei, tive uma época que eu estive malhando. E academia dá muito prazer quando você começa. Principalmente quando você tá tratando, cuidando, você começa a comer bem, dormir bem, você tem resultado, e aí você quer ficar ali. Só que eu fui jogar futevôlei, cara, parecia uma pedra andando. Eu ia dar peito assim, o peito desse tamanho. Eu falei, cara, não dá. Aí eu fui tentar, só que aí entra a parte que eu comecei a apaixonar pela nutrologia, que é a questão de você entender que você precisa estar adequado para o seu esporte, tentar alimentar da melhor maneira possível. Só que como é que faz?
streamando até 2, 3 da manhã, dormindo 3 da manhã, comendo muita porcaria, porque assim, eu até almoço e janto, belezinha. Mas como é que faz lá para as 2 da manhã? Tem ali um pão de queijo, um bolo de cenoura com chocolate, uma Coca-Cola. Então, assim, e hoje eu tô muito nessa fase da ser egoísta. Por isso que eu te falei, eu quero muito cuidar hoje e eu quero saber se eu consigo cuidar. O Gustavo brigou muito comigo também. Ele falou assim, Wendel, a questão do peso é diferente para cada caso, situação. Só que eu tenho muita facilidade de ganhar massa magra. Eu realmente ganho muita massa magra. E quando eu comecei a jogar futebol em alto nível, eu tava muito bem, só que eu tava muito forte. Meu percentual tava tipo 10. Goiando do pé pé rachado, né, bruto, assim. Eu tava bem. Só que o problema foi que quando eu comecei a fazer muita live, eu descuidei. Cara, um pouquinho que eu ganhei de peso, já começou uma dorzinha no joelho aqui, uma dorzinha no tornozelo ali. E aí foi dificultando. Então, acho também essa questão de entender o seu esporte, a sua funcionalidade do seu corpo pro seu esporte, né? Então, acho que é muito por esse caminho também, né? Bastante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é essa dinâmica do horário, tá? E você me permite explicar aqui uma coisa que eu quero que você entenda essa tese, essa teoria, tá? Vamos lá. Isso se chama cronobiologia. Se eu não me engano, no ano de 2017, a gente teve esse trabalho concorrendo ao Prêmio Nobel de Medicina, tá? E o que é a cronobiologia? Cronobiologia é entender que o corpo do ser humano, do Homo sapiens sapiens, ele foi desenhado e projetado segundo a luz natural oriunda do Sol. Onde eu quero chegar com essa história? Nós não somos morcego nem coruja, certo? A gente não tem visão noturna. É que o ser humano, de um tempo para cá, resolveu brincar de Deus. Sim. Então ele foi lá e falou, eu vou criar a luz. E criou a luz artificial. Só que o Homo sapiens sapiens, estima-se que ele está nessa Terra há cerca de 350 mil anos. Então quer dizer que os bonitões agora querem chegar e mudar a porra toda. A lógica da humanidade. Com perdão da palavra. Onde eu quero chegar com essa história? A sua glândula pineal, ela tem uma grande capacidade de perceber a luminosidade. Quando a gente vai para aquele desenho egípcio do terceiro olho, aquilo é uma representação de quando você fatia o seu cérebro de forma sagital e você vai encontrar lá dentro uma glândula chamada glândula pineal, hipófise pituitária. Todos esses nomes são para falar da mesma glândula. Essa glândula, eu quero que você entenda ela como se fosse um horário de Brasília. Então ela é um relógio com um horário de Brasília, certo? Todos os outros órgãos vão se regular, vão acertar os ponteiros através dela. E ela se baseia na luz natural. Então, às 18, máximo às 19 horas ali que o sol foi embora, qual a ordem que ela passa para os outros reloginhos que estão nos órgãos? Ela fala o seguinte, go to bed, vai todo mundo para a cama, vai dormir, porque reduz o metabolismo, que o ser humano não costuma gastar energia à noite. Ele não pode, porque na genética humana, e é isso também que faz a gente engordar, depois eu falo mais disso, mas a gente foi feito para poupar energia. Então, você mandou uma ordem para os órgãos aqui tirarem uma soneca, porque historicamente o ser humano, à noite, ele deixa de ser predador e vira presa. Por isso que ele se aglomerava em bandos à noite para se tornar mais forte. Né? Só que, veja bem, os bonitões aqui, o Wendel e o Gustavo, resolvem pedir uma pizza 11 da noite. Ei, Lelê. É lá em casa. Vamos ver o que vai acontecer com essa pizza? Tô até com vergonha já. Vamos ver o que vai acontecer com essa pizza? Qual o caminho dessa fatia? O Wendel foi lá, mastigou a pizza e ela começa a descer. Então ela vai descer no esôfago, aí ela vai encontrar o estômago, do estômago ela vai para o intestino. Do intestino ela vai ser absorvida e já na forma de glicose, que é açúcar, ela cruza para onde? Para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, açúcar vai encontrar quem? O oxigênio que eu acabei de inspirar. Oxigênio é combustão, é fogo, cara. Por isso que quando você sopra uma vela, muitas vezes, aumenta o fogo, porque tá jogando mais oxigênio ali. Então, glicose mais oxigênio, você tem uma reação bioquímica chamada de glicação, que é a oxidação da glicose. Só que isso é a mesma coisa da sua mãe pegar açúcar para fazer calda de pudim. Isso vira uma graxa, vira um negócio puxento, melento ali. Isso pode ficar dentro da corrente sanguínea? Não. Porque senão você vai ter uma interrupção de fluxo, um bloqueio. Ah, Gustavo, peraí. Tô entendendo. Tem uma doença que no final da história faz isso. Quem que é? Diabetes mellitus tipo 2. Então, por que a pessoa começa a perder dedo, começa a ter a cegueira do diabético, a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, a ponto de ter que fazer diálise, né? Por quê? Microtrombos vasculares.
formado por esse trombo glicídico de açúcar, essa interrupção de fluxo. Mas vamos voltar aqui, porque mais uma vez Papai do Céu é perfeito demais. O que ele falou? Não vou deixar meus filhos morrer de forma tão idiota pra comer uma pizza à noite. Então, ele criou um carrinho que vai lá no seu sangue, pega esse açúcar e fala assim, meu filho, você não pode ficar aqui não. Vaza, vou te mandar pro tecido, tá? Aí lascou. Quem que faz isso? A insulina, cara. Esse carrinho é a insulina. Só que quem produz a insulina? Um órgão chamado pâncreas. E lembra que ele tá dormindo agora. Aí entendi. vai lá, o bonitão do Endo, come essa pizza. O que essa glicose, para não dar ruim lá na corrente sanguínea, faz? Vou lá encher o saco do pâncreas para ele soltar, para ele liberar a insulina para mim. Bate na porta dele lá 2 da manhã, solta insulina para mim, pâncreas. pâncreas. Danada aqui já, minha cabeça. Já tô numa culpa aqui que... Vai que a história vai continuar. Tá, fica pior? Solta insulina para mim, pâncreas, solta. Só que você me acordou, Endo. Eu tava dormindo, cara. Você quer insulina? Então toma, vou ter um caminhão agora. Isso a gente chama de pico insulínico. Lá em cima. Esse pico insulínico vai varrer a corrente sanguínea numa busca feroz por glicose. Vai pegar aquela glicose toda e vai fazer assim, ó, gordura. Pegou? Ah, Gustavo, peraí, deixa eu começar a entender. Por isso que o taxista da madrugada, como que ele é? Gordo. O segurança da balada, como que ele é? Gordo. O streamer, muitas vezes, como é? Gordo. É nator, não tem jeito. Pegou? Só que eu não preciso de ter todo esse conhecimento técnico-científico para te explicar isso. Sua bisavó sabia. Pega uma foto preto e branco e acha um gordo na foto para mim. Não é difícil. E traz, leva lá no meu consultório que eu vou te dar um prêmio. Ah, mas é genética. Porra nenhuma. Quem aperta o gatilho é a gente, cara. A genética não mudou. Para com essa história, blá, 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 fica botando culpa na genética. O vovô, a vovó, lá do interior de Minas, lá do interior de Goiânia, interior do Goiás, o que eles iam fazer? Eles iam dormir com as galinhas, era. Dorme cedo. Dorme cedo, cara. Então, ó, você puxa a última refeição pro mais cedo possível. O cara faz um jejum noturno, que é o melhor que tem. Caramba. Óbvio que nós estamos olhando a média populacional. Não, tá? mas é isso mesmo. Não estamos falando de pontos específicos. Às vezes o atleta precisa carbar à noite para treinar forte de manhã. Sim. Outra jogada. Sim, não, é outros 500. Nós não estamos falando disso. Aí veja, eu quero que você pegue o mundo animal também, porque ele funciona da mesma forma. Um aviário, para ele ganhar dinheiro, ele tem que fazer um pintinho virar uma galinha rápido para ele matar e vender o frango, certo? O que você faz? Deixa a luz ligada na cabeça dele, que vai comer igual um doente. Dia inteiro. Entendeu? A fração luminosa dos tablets, smartphones, computadores... É a mesma coisa? Mesma coisa, cara. Mesma coisa, cara. Tem algum sentido, então, ficar fazendo live e tá com tela ligada e luz e dar aquela fome? Porque eu vou te falar. Total, cara. Eu sem brincadeira nenhuma. Total, a fome cara. que eu tenho lá pelas 2 da manhã é pior do que a do almoço da janta. Pois cara. é. Que loucura. E pensa que seu cérebro, ele consome, ele é um consumidor ávido por glicose. E o cérebro, ele é meio que o rei. Ele só gosta de caviar. É glicose e corpo cetônico. Por isso que você dá ali um docinho pra uma criança, puf, fica agitada pra caramba. Então, como você tem um gasto mental muito alto, o corpo fala, me dá mais glicose, amigo. Eu preciso, entendeu? Caramba. Então, essa dinâmica, ela envolve componentes que vão muito mais a fundo do que a gente pensa. Existe uma comunidade no Japão, que é a ilha de Okinawa, onde é comum você andar pela rua e ver gente de 105 anos andando. A gente chama isso de blue zones no planeta. Existem várias blue zones no planeta, tá? São pessoas que vivem durante muito tempo. O que os caras fazem? Em determinados pontos da ilha, o sol vai embora, o Japão é a terra do sol poente, né? O sol vai embora, eles meio que resetam a energia elétrica para fazer uma dinâmica natural. Para não ficar... Não tem condição nenhuma de ter luz, nada. Cada um para sua casa, vamos dormir que amanhã é outro dia. É exatamente isso. Então já sabemos já, galera. Mas dá pra... quem teve uma vida igual eu tenho, já tem 8, 9 anos que eu tô nessa vida, eu consigo regular novamente? Consegue, cara. O ser humano é uma máquina muito louca, cara. A pessoa só não vai conseguir chegar num objetivo se ela não quiser. É mesmo. É óbvio, ela precisa estar com o profissional adequado para instruir. Claro. Porque, da mesma forma, por exemplo, a gente faz tratamento lá com o Cleiton, né? Já perdeu uma porrada de peso lá. Na semana ele tá todo, tá magrinho. Ele mandou a foto lá, eu falei, tá bom, Janequine. Todos mandando foto. Eu falei, você acha o quê, irmão? Toda hora foto? Se eu não me engano, ele já perdeu uns 25 quilos lá comigo. A gente trouxe uma tecnologia pro Brasil, que foi o Monjaro, né? Hoje tá todo mundo falando. A gente foi pioneiro no Brasil. A gente foi o primeiro que trouxe a medicação. E, se Deus quiser, daqui uma semana tá chegando pra gente a evolução do Monjaro, que é o retratutídeo. Eu falo que a Monjaro é fenomenal. Eu falo de Monjaro há 2 anos. Agora há 2 anos? 2 anos, cara. Porque Monjaro agora. Agora que virou moda. O negócio era o Zempico. Agora que virou moda. Só que como a gente tem
uma atualização constante, a gente tem um lema lá na clínica. Nós somos pioneiros da mudança, entendeu? Então, quando chegar no mundo, a gente vai ter acesso. Então, primeira botija de retratutídeo da América Latina vai ser nossa, entendeu? Então, a gente tá sempre um passo à frente nessa dinâmica. Agora, óbvio, tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando de uma medicação que é a Ferrari dos protocolos de emagrecimento. Nada no universo emagrece mais do que isso. Inclusive, algumas pessoas falam que essa medicação vai ser a responsável por extinguir a cirurgia bariátrica da Terra. Caramba. Essa nova? Não, o Monjaro. A Monjaro? Já, porque ele tem uma eficácia superior à cirurgia bariátrica. Que isso. Entendeu? Na redução de peso. E assim, com todo respeito aos colegas cirurgiões bariátricos, cara. Cirurgia bariátrica é uma merda. Ela acaba com a pessoa, cara. Eu já vi muito relato, o Destrói pessoal fala que é... a vida. Fiz uma enquete, cara, no meu Instagram agora, semana passada. Se você é bariátrico, conhece alguém bariátrico, faria novamente? Não, 91%. Não. Não, entende? Então, assim, só tem que tomar cuidado com a banalização de medicamento, porque o brasileiro, ele adora se automedicar, né? Então, cara? esse é... Ele ama. Aí, qual que é o cuidado? Uma medicação, um hormônio, ela é uma arma, cara, uma faca. Posso usar uma faca pra fazer um churrasco pra gente, se estiver na mão de um bom churrasqueiro, ou a mesma faca eu posso usar pra te matar. Então depende de quem tá, o quê? Manipulando. Por isso que você tem que ter um profissional fazendo essa adequação correta. Até trazer esse ponto aqui pra galera que tá em casa, esse aqui é bem interessante de falar. Eu sou um cara que, graças a Deus, eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas. Gustavo Prudente é um cara que tem cuidado de mim. É sensacional, e eu sou um cara que eu prego muito o que eu vivo. Então eu conto as pessoas, conto os meus relatos, e isso que você acabou de trazer, Gustavo, é muito importante, porque assim, eu tive essa conversa hoje com o meu cunhado dentro do carro, vindo pra cá, explicando pra ele sobre o cuidado de você ter, e ele falou assim, mas é muito caro você cuidar, manter, e eu falei pra ele o seguinte, a qualidade de vida que você tem, a estrutura que você monta, e a condição que você fica, vale o investimento, porém, você tem que ter um acompanhamento. Não adianta você fazer em casa por conta própria, um amigo de academia. Vai gastar duas vezes. Você vai gastar duas vezes. Então, assim, fazer por fazer também não é o caminho, como você falou. Pode ser bom, é maravilhoso, mas se usar da maneira correta. Então, tudo que nós estamos falando aqui, principalmente pra galera que tá streamer, você que vai se cuidar, cara, procura um nutrólogo. De preferência, o doutor Gustavo aqui, tem o Instagram dele. Qual que é o seu Instagram, doutor Gustavo? DR Doutor Gustavo Sá. Simples. Vai lá, acompanha, porque, cara, assim, ó, eu não consigo descrever a transformação que é. E olha que, assim, ó, eu tô parado agora porque eu operei, então eu fiquei 2 meses sem atividade física, não posso correr, não posso nada. Então, assim, eu tô louco pra ir na academia, inclusive vou começar amanhã. Então, assim, tô maluco pra começar logo a atividade, porém, tem que ter acompanhamento, né, doutor? Porque senão você joga fora e pode mexer com o eixo hormonal e acabou. Depois que mexeu com o eixo hormonal, já complicado. Aí bagunçou. É o que eu falo, né, mano? A diferença de remédio e veneno é a dose, cara. Entendeu? Essa é a única diferença. Agora, você tocou num ponto, cara, que é, assim, ó, pra mim é primordial. Hoje, o meu maior público dentro do consultório são grandes empresários. Grandes empresários? Eu atendo grandes empresários do país, cara. A Abílio Diniz foi meu paciente até pouco tempo antes do falecimento. É um cara que eu admiro pra caramba. Então, a gente tá lidando ali com o PIB do Brasil, literalmente. Sim, nós estamos lidando com bravos. Com banqueiro. Esse é a galera que eu atendo ali. Só que olha que louco. Às vezes eu chego pro paciente e falo assim, você fez a primeira consulta comigo, aí você fez o retorno. Eu pergunto assim, Wendel, o que mudou na sua vida? Você acredita, cara, que vários pacientes falam assim, doutor Gustavo, eu passei a ganhar mais dinheiro. Olha que loucura. Nós não estamos nem falando disso. Não, mas eu falo isso. Você tá entendendo? Cara, parece que ele tá falando de mim, eu conto isso. Mas bizarro, é que muda, mas cara, é que muda o seu... bizarro. É transformação de vida, você quer produzir, você quer fazer, você quer estar ali, você tá isso. pronto. O cara fala, vamos fazer, tô pronto. É isso. Porque eu uso uma frase para os meus pacientes que é a seguinte, quem não vence o espelho, não vence nada na vida. Cara, é uma dinâmica muito verdadeira, né? E o Abílio falava muito disso. Se chegar alguém para te pedir um dinheiro, tá? Você é um investidor, por exemplo. O que o Abílio falava muito? Poxa, esse cara tá obeso, tá desleixado com a saúde dele. Peraí, se ele não cuida nem da saúde dele, que é um dom de Deus intransponível e individual, como é que ele vai cuidar do meu dinheiro? Peraí, cara. Se ele tem Faz todo sentido. Se ele tem responsabilidade com um dom maior, com um presente maior que a vida, ele quer cuidar do meu dinheiro. Opa, tem uma coisa errada aí. E existem alguns estudos das grandes corporações americanas, da lista da Fortune 500, que são as 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, que os caras... isso não é gordofobia não, tá, gente? Mas é a estratégia que a galera usa. Os caras não contratam pacientes obesos para cargos financeiros. Porque, mais uma vez, se ele tem responsabilidade com a saúde dele e com o caixa da empresa, que é um dinheiro que nem é dele. E a verdade é que
Gordo não passa credibilidade, cara. Dói, é difícil de aceitar, mas é verdade. Você vai perder vários contratos, você vai deixar várias oportunidades passarem, porque a velocidade da luz é maior do que a do som. Então o Wendel pode ser um cara super gente boa, mas eu olhei pra ele, eu já criei uma imagem. Sim. Não é um preconceito no sentido ruim, é um preconceito em fazer um conceito anterior ao Wendel abrir a boca. Uhum. Então, você tem a sua imagem falando por você. É impossível. Você não vai receber um prêmio Puskás de chinelo e bermuda, pô. Entende? Essa dinâmica, ela não é uma dinâmica do mimimi, ela é uma dinâmica real. Uhum. Só que muita gente não gosta de falar isso, porque é o jogo do inconsciente. Mas eu acho que até as próprias pessoas que... Eu tenho muitos amigos que estão passando por essa dificuldade, inclusive o Cleiton teve muito isso, e o Cleiton falava assim, ó, mas é porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto assim. Aí eu falava, cara, tudo bem, mas assim, então você tá assumindo que você tá nessa condição porque você quer, e não porque é genética, porque ele falava assim, eu era muito gordo, emagreci, mas eu ganhei tudo de volta. Mas por quê? Foi porque simplesmente a genética falou, não, tem que devolver tudo, ou foi porque você falou, olha, vou comer torresmo, vou comer pizza, vou bagunçar, vou dormir tarde. Então assim, querendo ou não, faz todo sentido porque não tem pra onde correr. Esse é fato, não é questão de ser discriminar ou não, é questão de ser fato. Se você se cuida, e outra coisa também, assim, a gente pode falar o que quiser aqui, mas isso eu falo particular, mas você pode perguntar pra qualquer pessoa. Não tem nada mais gostoso no mundo que você se olhar no espelho e botar uma camiseta que você quer e você se sentir bem. Você tirar a camisa na praia. Não tem prazer. Eu acho que pra mim é uma das coisas mais gratificantes. Tanto é que hoje me incomoda muito isso. Eu tenho 2 meses que eu tô parado e tá me incomodando isso. Me faz mal. Então eu olho no espelho e me faz mal. Você acredita que eu nem consigo postar stories, eu consigo direito? Você vê. Eu fico me olhando e falo assim, caramba, eu também minha bochecha, olha minha barriga. Minha mulher fala, não, você tá bonita. Eu falo, cara, não me pega não, que a mulher já sabe, né? A mulher tá sempre bonita, sempre... Mãe e mulher, você não pode acreditar, não. Mas me incomoda, doutor. E essa questão de produção é verdade mesmo. É bizarro. Quem se cuida, quem trata, quem tá bem, eu falo isso, a minha live é totalmente diferente. Quando eu tô descuidado, as minhas lives é uma. Quando eu abro a live, que eu tô bem, que eu tô cuidado, o jeito de conversar, a comunicação, é outro. E até a questão também de durabilidade das lives. A minha durabilidade das lives, quando eu tô muito bem, cara, é 8, 9 horas, eu consigo fazer de boa. As outras dá 3, 4 horas, eu tô morrendo de fome, eu tô cansado, eu tô com sono, não rende. É inquestionável. Fato é fato e não tem discussão. É isso, é um ecossistema, né, cara? É uma coisa completa. Porque eu pego pacientes no meu consultório do nível assim, a mulher não consegue transar com o marido de luz acesa, cara. De tanta vergonha que ela tem do corpo, entende? Então, você muda a vida da pessoa, cara. Você transforma a vida da pessoa de uma maneira que é isso que me move. Transformar mesmo, essa gratidão, cara, que o paciente passa a ter por você, que é a gasolina, é o combustível do negócio, entendeu? Porque, assim, a obesidade, ela já mata mais do que a fome no planeta há bastante tempo. Né? A obesidade ganhou um CID, um Código Internacional de Doenças, em 2013. Né? Já tem 11 anos que a obesidade é doença. Então, na verdade sempre foi, né? Mas que a gente começou a enxergar ela dessa forma. Então, se uma pessoa tiver com pneumonia, você não vai dar água para ela e falar, vai para casa. Não, você vai dar um antibiótico. Senão ela pode vir a óbito e aí o que você vai precisar fazer? Chorar, porque vai ser processado por negligência médica. Então, por que chega um paciente obeso para muitos médicos e esse cara vira e fala assim, faz dieta e atividade física? Desculpa. Não, imbecil. Esse cara precisa de tratamento, cara. Entende? É da mesma forma que tem que ser levado como doença, né? É porque tem que levar como doença. Uma doença. E não é, o pessoal leva muito como... tem até aquela frase, você tem que ser feliz do seu jeito, isso e aquilo. Mas eu duvido, cara, se você perguntar pra qualquer pessoa que tem um peso muito elevado, se ele dorme bem, não dorme. Consegue fazer atividade, não faz. Não tem como. Sem saúde, tudo é nada. Você tá entendendo isso? Essa aliança que você tá usando, é você que tá usando. Se você não existir, não dá pra você usar ela, entendeu? Então, é o que eu falo muito pros meus pacientes empresários, porque eles viraram a chave também. Os empresários do mundo viraram a chave. Você vê o Jeff Bezos, dono da Amazon. Você viu? Os caras estão procurando atividade esportiva, o cara lutando. Tá definido pra caramba. Essa galera já entendeu. Porque assim, o que o empresário faz? O empresário ele é uma máquina de novos negócios e de gerar caixa, de gerar dinheiro. O troféu do empresário é o dinheiro, correto? Isso é indiscutível. Só que o cara trabalha, ele olha pra vida dele e fala assim, porra, eu tô com 50 anos de idade aqui, e agora? Tô todo lascado, e agora? O menino lá embaixo já não sobe mais e eu posso infartar a qualquer momento. Tá maluco. Aí o cara vai e bate as botas, cara. Porque infarto agudo do miocárdio é a maior causa de morte do planeta. O cara vai lá,
infarta. Aí ele deixou tudo ali. Aí às vezes ele tá com uma mulher bonita, ele tá com 50, a mulher tá com uns 35. Amigo, Já era. a vida vai continuar. Vai chegar o Ricardão Eu falo ali, isso mesmo também. vai andar no carro que era do cara, Eu falo vai isso dar demais. petisco pro cachorro que era do cara, o filho do cara vai chamar o outro de padrasto, e ele vai ficar lá de cima, de mão atada, Eu falo entendeu? isso. Ele vai Eu virar vi. um quadro de sala. Você tá entendeu? ouvindo, né, Guilherme? Guilherme, Gleicinho, eu falo isso pros meus amigos. O Gleicinho ainda fica... Ah, quando tiver que morrer, vai morrer. Eu falo, tá bom, então. Você tá achando que se você morrer, a sua mulher vai ficar chorando pra você o resto da vida. Vai virar um quadro de Você sala. gordinho, barriguinho de jeito. Aí você pega, aparece um Ricardão traçado, músculo pra lá e pra cá, dinheiro, Tchau, acabou, obrigado. filho. Ainda vai usar seu dinheiro. Isso quando acontece em vida, né? É, não espera nem morrer. Aí eu não quero nem... Vamos trocar de assunto, vamos passar pra outra área, que essa área aí não é muito boa, não. Ô, Ed, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Porque 2015 você ganhou do Messi, né, cara? Uhum. Pô, você tava concorrendo com um gênio. Sim. A sua trajetória é uma trajetória inspiradora de várias superações. Superação a todo tempo, superação a todo tempo. E você é um cara que eu tenho certeza que, e eu gosto de falar pra caramba de Deus, porque ele é a mão que move tudo. Qual foi a importância de Deus na sua vida, Tá cara? Como é que você viu isso aí? Cara, eu acho que num dia nós vamos ter que fazer um podcast só pra falar disso, porque eu acho que Deus é a base de tudo e tudo tem um significado só porque existe Deus. Eu acho que não tem nada que exista sem Deus, sabe? A minha vida inteira ela foi pautada desde que eu me entendo por gente, a minha mãe é na igreja e eu falo muito que quem vive a experiência com Deus é diferente. Você pode viver na igreja, você pode ter passado por muitas coisas na sua vida, mas você pode não ter vivido experiência com Deus. E eu tive o privilégio de ter vivido experiência com Deus desde pequeno. Então, eu até brincava muito com a minha mãe, que eu falava assim, mãe, é engraçado, né? Sei lá, pensa na época de Jacó, na época de Deus, de Jesus na Terra, que ele falava que ia fazer um milagre, ele fazia um milagre, só que assim, você ouvia falar de um milagre e você tinha que decidir se você acreditava porque você ouviu, né? Beleza, isso é uma coisa. Agora, pensa o seguinte, pensa você ter... Quando a profecia aconteceu na minha vida, eu tinha 15 anos para 16? 15 para 16, a profecia do Puskas. Muita gente não sabe isso, mas a profecia do Puskas aconteceu na minha vida quando eu tinha 15 para 16 anos. Caramba, que eu não sabia disso. Que a minha família evangélica, a minha tia Magda, que sempre orou por mim, só ela que ora por mim, desde pequena sempre orava. Então, assim, a história da minha vida, sempre Deus falava comigo através dela e acontecia. Então, assim, eu vivia a experiência com Deus o tempo inteiro, de coisas assim que eram absurdas. E o Puskas foi exatamente assim. O Puskas é só mais uma história de que Deus fez. Ela não foi a mais bonita. Deus fez outros milagres maravilhosos na minha vida, na vida da minha família, da minha mãe. Deus transformou a minha mãe. E o Puskas foi um dia, eu fui lá na casa da minha tia e simplesmente na oração, e ela sempre falava, Deus falava muito bonito comigo. Sei lá, uma vez um pastor entrou dentro de casa e olhou para um quadro e falou assim, Dona Dileuza, quem que é esse menino aqui? Eu tava treinando na UVEL. E ela falou, meu filho. Ela falou, cara, esse menino aqui vai pisar nos 4 cantos dessa terra. E minha mãe ficava assim, uma vez minha tia tava orando, assistindo a final da Copa do Mundo. Vocês são de onde lá no Goiás? Somos de Goiânia. Goiânia. Um dia minha mãe tava assistindo a final da Copa do Mundo de 2002, que o Cafu levanta a taça. E quando o Cafu levanta a taça, minha mãe tava com ela e minha tia falou Edileuza, Deus manda, olha pra televisão. Nossa, eu arrepio tudo, dá vontade de chorar, cara. Aí ela falou assim, olha pra televisão, pra minha mãe. Você ainda vai ver o hino dessa maneira aí. Aí minha mãe, mas como assim? Ela falou, não sei, Deus manda te falar isso. Então, assim, na minha vida foram sempre momentos assim, e esse momento do pulso foi muito engraçado, porque eu tava vindo o auge da minha vida, assim, eu tinha 17 anos, bem, sabe, tinha comprado um carro, tinha comprado um apartamento, minha vida tava começando ali, ganhava 6 mil reais no Goiás, minha vida tava bem. Perfeito. Cheguei na minha tia orou, e quando ela foi passar a mensagem, ela falou assim, Wendel, eu não sei nem como te falar isso. Minha mãe falou, Magda, fala o que tem que falar, não foge de uma letra. Aí a Magda falou, olha, Deus manda te falar que vai deixar o inimigo tocar em você, vai tirar paz, vai tirar saúde, vai tirar paz financeira, vai te deixar no fundo do poço, você vai passar pelo vale, no deserto. Quando ninguém mais acreditar em você, quando você estiver nos seus últimos suspiros, Deus vai te pegar pela ponta das mãos e vai te colocar entre os grandes. Escuta o que eu estou falando. E vai te colocar entre os grandes dessa terra para engrandecer o nome de Deus. Dessa maneira.
Eu saí de lá e falei assim, vai, minha tia hoje tá doida. Na época era minha namorada, a Ludmilla. Ela falou assim, o que foi isso? Eu falei, não, minha tia tá doida. Cara, eu acabei de assinar contrato agora, tem 5 anos de contrato, ganhando 6 mil, comprei apartamento, tenho carro, dei apartamento pra minha mãe, minha vida tá resolvida. Não tem como dar errado. Cara, passou poucos meses, rompi ligamento cruzado. Voltei, demorei 1 ano e meio, tive complicações, voltei, rompi ligamento cruzado de novo. Infelizmente, eu e minha esposa, nós perdemos um filho, meu maior sonho era ser pai. E no dia que eu fui fazer reunir minha família, no dia que nós fomos contar pra todo mundo que nós estávamos grávidos, na saída minha esposa sangrou, e aí nós perdemos o bebê, e perdi o meu carro, perdi o apartamento, fui morar de favor com meu sogro, passei muita dificuldade na minha vida mesmo, e no dia que eu fui jogar um campeonato amador lá em Goianésia, e eu fui decidido a tirar minha vida nesse dia. Eu falei, vou tirar minha vida porque eu não aguento mais. Eu senti que era um peso na minha família, eu senti que eu não conseguia mais agregar mais nada naquilo. E eu decidi realmente tirar minha vida aquele dia. E no caminho eu chorava muito e não consegui de maneira nenhuma. E voltei e na volta, eu chorando de volta pra casa, de Goianésia. Quando eu tô chegando em Goiânia, minha mãe me liga. Wendel, onde você tá? Falei, mãe, tô chegando em Goiânia. Ela, por quê? Cara, sua tia orou, falou que viu você entrar debaixo de um caminhão aqui. E aí eu comecei a chorar e eu fui pra casa correndo do meu sogro, eu tava morando de favor com meu sogro. Quando eu cheguei lá, minha mãe já tinha chegado na minha tia de moto. E aí, quando eu cheguei lá, minha tia orou e Deus falou exatamente dessa maneira. Falou, chegou o dia, meu filho, hoje eu te pego pela ponta dos dedos. Deixei o inimigo te tocar. Muitos duvidaram de você, mas hoje eu vou te pegar pela ponta dos dedos e vou te colocar entre os grandes dessa terra. Mas nesse momento não fazia muito sentido pra mim as coisas ainda. Eu falava, mano, o que tá acontecendo? Só que ele me trouxe um frescor tão grande de Deus na minha vida, assim, de ser, aconchego, sabe, né? aconchego de pai pra filho. Hoje eu pego o meu filho Lucas quando eu tô com ele no meu braço e eu sinto a mesma coisa, que é um pai cuidar de um filho, sabe, de você pegar, assim, sabe que ele tá naquele momento de fragilidade, e você colocar ele nos seus braços e falar, calma, que o papai tá aqui. Deus fez exatamente isso comigo aquele dia. Outro dia eu acordei motivado, falei, cara, eu sempre tive um problema físicos, e eu falei, liguei pra um amigo meu que é o japonês, falei, japonês, não tenho dinheiro, cara, mas eu preciso tratar, preciso fazer fisioterapia pra me chegar bem no ano que vem no Campeonato Goiano, que eu quero voltar a jogar futebol. Ele falou, vem tratar comigo, não vou cobrar nada de você. Tratei, quando eu cheguei, aí no meio do tratamento acabou assim, eu falei assim, pro meu amigo Jonathan, eu quero almoçar na minha mãe. Do nada, tinha vontade, eu falei, quero almoçar com a minha mãe. Disse, bora lá, bora. Pegamos, eu tava de carona com ele, fomos no carro, chegou na minha mãe. Deixei o telefone, desse jeitinho assim, ó. Deixei o telefone aqui em cima. O telefone começou 041, 045, 070. E minha mãe atende. E a lanchonete tinha aquela barulheira, restaurante. Já viu como é que é, né? Minha mãe passando bife. Atende, Wendel. Eu, mãe, é o banco, querendo tomar o carro, porque o banco tá com 10% atrasada. O carro tá com 10% atrasada. Aí minha mãe atende, senão eu vou atender. Eu deixei tocar, 050, e foi tocando. Quando chegou uma hora, minha mãe foi pra pegar, eu falei, não, mãe, deixa que eu atendo. Aí quando eu atendi, era o José Carlos, lá de Goianésia. Falou, parabéns, Wendel, você foi indicado ao Prêmio Puskás e você tá entre os 10 gols mais bonitos do mundo. Eu falei, mas que é isso, mano? Contra quem que é? E ele, é contra o Messi, é contra o Tevez. Eu falei, pô, mas contra o Tevez e o Messi só? E aí, assim, ficou um misto. E na hora eu não compreendi, doutor. Eu não compreendi o que tava acontecendo. Só que aí eu comecei a chorar e fui pra minha mãe. Falei, mãe, cara, eu fui indicado ao Prêmio Puskás dos 10 gols mais bonitos do mundo. Cara, Deus é tão bom e tão sábio no jeito de preparar as coisas. Minha mãe olhou assim, ela chegou perto de mim, me deu um abraço, falou, você lembra quando Deus falou com você? E na minha cabeça, assim, já tinha passado, nem lembrava mais disso, daquela profecia quando eu tinha 15 para 16 anos, 17 anos. E eu falei, mas é contra o Messi. Ela falou, mas você vai ganhar. Então, assim, dentro da minha casa, isso é o mais louco, dentro da minha casa, a minha mãe acreditava que eu ia ganhar o gol maior do mundo desde quando eu fui indicado. Até eu duvidava um pouco. Porque eu falava assim, eu sofri tanto, fui tão calejado, que eu duvidava um pouco, mas minha mãe não, minha mãe acreditava, e Deus usou pessoas, foi usando um, usando outros, ou mais outros, ou mais outros. Quando pensou que não, o Brasil inteiro fez uma votação para que eu ganhasse. Então, assim, esse é só um exemplo que eu tô te dando, eu tenho outros milhares, mas assim, a minha vida, ela é pautada debaixo das mãos de Deus, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Eu digo que eu não sou nada sem Deus, e toda a glória, toda a honra, tudo que eu vivi, tudo que eu vou viver é sempre para Deus. Então,
Creio que, assim como eu, o senhor também deve ter histórias maravilhosas. Não à toa que o senhor chegou onde está. Pode ter certeza que eu tenho certeza e vou trazer o senhor novamente aqui, porque eu quero ouvir só sobre isso, porque isso é um tema que eu quero trazer muito aqui, as vivências que eu tive com Deus, porque só quem viveu sabe. E eu falo isso muito, eu falei pro Dr. Gustavo, quando eu orei pra ele, eu vou falar pro senhor, porque eu senti a mesma coisa quando eu te vi. E eu não sei se isso vai soar como arrogância, eu não quero que isso soe como arrogância, de maneira nenhuma. Mas tem pessoas que escolhem Deus, doutor. Mas tem pessoas que Deus escolhe. E é diferente. Você vê a pessoa chegar no lugar, o jeito de conversar, o jeito de sorrir, a transformação de vida que ela causa nas pessoas. O doutor Gustavo Prudente é um cara desse. Cara, eu fui conversar com ele a primeira vez e eu arrepiava. A humildade dele, a simplicidade. E hoje o senhor, da mesma maneira. O Cleito foi te convidar com o maior da boa vontade, o senhor veio, não teve nenhum tipo... Então, assim, que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, podcast maravilhoso, conversa maravilhosa. Amém. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, cara. É muito louco isso, né, que você falou, porque, assim, a gente sente isso, né? Eu falo que energia não mente, né, cara? Essa é a maior verdade do mundo. Mas é muito louco porque a gente fica olhando para os milagres que Jesus Cristo fez naquela época e acaba fechando os olhos para o que ele faz hoje. Né? Então eu falo assim, cada um de nós somos um milagre e a gente tem que ser testemunho, não adianta só ser o milagre. Então, eu nasci numa cidade chamada Caratinho, interior de Minas Gerais, 80 mil habitantes hoje que a cidade tem, em média. Meu pai engraxou sapato, minha mãe foi balconista de supermercado e eu ouvindo a sua história, arrepio e lembro da minha pra caramba, porque eu saí de casa com 14 anos para tentar uma escola melhor. E aí fui para Viçosa, de Viçosa eu fui para Juiz de Fora. E aí a minha mãe também, cara, mulher de fé demais, chegou para mim e falou assim, ó, eu vejo você palestrando no mundo inteiro. Caramba! Desse jeito, cara. E aí você vai tendo reafirmações disso. Durante o tempo. Durante o tempo Exatamente. você vai tendo isso sendo reafirmado. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, cara, que loucura, nunca tinha pisado em São Paulo. Terminei a faculdade, cheguei em São Paulo na pandemia, com a mão na frente e outra atrás. Fui morar, isso emociona também, cara. Fui morar em São Paulo, a convite de uns amigos, cara, na sala desses dois amigos meus médicos. Eles tinham um cachorro lá, minha mala ficava lá, tudo cheio de pelo, alergia do cachorro. E aí fui trabalhar no Covid, cara, na tenda Covid. Naquela loucura toda. E aí você vê um monte de saco preto passando atrás, gente morrendo. E aí aquilo começou a me agoniar, cara, e não tinha médico pra atender o pessoal. E aí eu lembro que eu contraí o Covid, eu tava com corticoide endovenoso, com Decadron na veia, e não dá pra parar de atender, eu atendendo com acesso venoso. E aí, nesse momento, minha imunidade foi lá embaixo, cara, não dormia, era 6 dias borrando, porque se não atendesse, não tinha alguém para atender. E aí, eu lembro que, nessa época, a gente tava dormindo no conforto médico, que de conforto não tem nada, né? A bicama ali parece um cortiço. E aí, nesse momento, eu estourei uma herpes zoster, cara, na imunidade baixa, aquilo queimando, cara. Eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero isso mais não, eu vou embora daqui de São Paulo, vou voltar pra Caratinho. E aí minha mãe, não, segura. E dali pra frente, cara, foi só vitória. Aí as coisas foram acontecendo assim, cara, porque dali eu fui pra Roraima depois. Caramba. E trabalhar com tribo indígena, Yanomami, Xirixana e venezuelano, dito a proximidade ali, né? E aí fizemos um belo trabalho lá. Quando eu voltei para São Paulo, me chamaram no ABC Paulista para trabalhar lá. E um hospital de 400 leitos de Covid. E tinha uma frieza muito grande. Porque tava todo mundo assim, não encosta não, sabe? Aquela distanciamento. Loucura. Eu falei, cara, na verdade aí é Deus falando mesmo, né? Quer saber? Vamos levar amor pra esse povo aqui, cara. E eu quebrei tudo quanto é protocolo, cara. Eu passava de leito a leito, cumprimentando e beijando. Todo mundo. E aí eu comecei a ter um momento, chamado momento da musiquinha, cara. Eu começava a cantar sertanejo nos leitos, cara, com essa voz ruim aqui, mas trouxe alegria pra a equipe, a gente transformou o ambiente, a gente conseguiu unir a equipe de enfermagem com a limpeza, com a equipe médica, com a diretoria do hospital,
E aí eu me tornei o coordenador hospitalar mais jovem da história de São Paulo. Que eu tenho 29 anos. Novo demais. Então, isso foi muito louco, cara. Aí dali começou, doutor Gustavo, e eu já falava pro pessoal sobre longevidade, falando assim, você tá ganhando uma segunda chance. Deus tá te dando uma segunda chance. Muda essa história quando você sair daqui. Aí vários pacientes começaram a falar, pô, Gustavo, você não... E eu já ganhando muito bem, cara, pra você ver, pô, pra um moleque de 25 anos, eu tava ganhando 24, 25 anos, 70 mil por mês, fixo. Caramba, tá doido. Né? Isso pra minha família, todo mundo fala, loucura, né? Lá de Caratinga, não tinha nem noção. Não larga isso nunca, pô, primeiro da minha família ter um ensino superior, não larga. Falei, ó, o pessoal começou a me procurar, perguntando se eu tenho consultório. Não tinha consultório não, cara. Só que o pessoal perguntava, eu falava assim, acho que a gente tem que já ver pra ser, né? Sim. O pessoal falava, você tem consultório? Eu falei, tenho, só que a minha agenda tá cheia. Fala com a Amanda aí. A Amanda não podia mandar áudio, porque era eu no WhatsApp. Aí, cara, o que acontecia? Eu saí pra São Paulo maluco pra procurar um cowork pra atender. Aí aluguei uma salinha pequenininha, cara, pô, uma mesa e uma cadeira ali, uma maca atrás, e comecei a atender. Cara, gravava e já começava na internet. Se não tinha paciente, eu usava o tempo que eu pagava por hora ali pra atender. Cara, isso foi no piscar de olho, assim, eu falo, foi a mão de Deus, tem uma música, um hino que eu gosto muito que fala isso. Quando eu olhei, cara, tinha gente na clínica, a clínica era para vários médicos, alugavam ali. Tinha gente fazendo fila, cara, porque eu não tinha controle, tinha secretário, tinha nada, fazendo fila. Aí eu recortei uma cartolina azul e dava como se fosse essa ficha. Quando o povo começou a comprar a vaga do outro na fila. Caramba! Aí a japonesa, que era dona... teve noção. Aí eu tive noção do que estava acontecendo. Aí eu comecei a ter noção. A japonesa, que era dona da clínica, uma cardiologista, falou, Gustavo, eu gosto muito de você. Mas, cara, a recepção tá inteira com paciente seu. Tem mais 10 médicos atendendo aqui. Não dá, você tem que abrir sua clínica. Caramba! Você tem que olha, Deus usando ela pra falar com você. Você tem que ir para um lugar maior. E eu fui para um lugar maior, alugado, uma outra clínica também de outros médicos. E aí, nesse período, eu fui ganhando dinheiro. Graças a Deus, nunca pensei em pegar um centavo de banco, sou um cara meio mineiro, meio chato. Mas... E aí, comecei a ganhar esse dinheiro para construir a clínica, cara. E essa clínica que eu tô hoje, entendeu? E aí, dali, cara, Deus foi só abrindo portas, aí comecei a atender artista pra caramba. Aí veio toda a dinâmica dos jogadores, começou a vir político. Quando eu olho, o pessoal fala assim, por que aconteceu o que você foi? Também não sei, pergunta pra Deus. É Deus. Não tem muito jeito, entendeu? Então, Deus vai usando a gente como... É que assim, não tem muito jeito e tem, né? Eu falo muito assim, cara, eu agradeço demais a Deus por tudo, mas assim, acho que o maior presente, hoje eu sou um cara muito grato, sou um cara que tem 2 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, minha família é linda, mas eu nunca vou deixar de mencionar, de dar a importância que ela teve, porque a minha mãe, ela é muito foda. A minha mãe, ela é... Eu acho que o que minha mãe fez, e ela faz muito por nós, minha esposa, eu tenho muita noção sobre isso, porque a minha mãe, ela colocou muito joelho no chão, cara. Ela pagou muito preço. Então, assim, quando... Joelho dobrado é filho de pé, né? E quando eu falo hoje, assim, eu falo, Deus me abençoou muito, mas através do intermédio da minha mãe, porque as noites que eu tava aqui fazendo live, brincando, fazendo meus negócios, minha mãe tava lá orando. Então, assim, e eu posso falar isso, não foi 2, 3 vezes, não, foram 9, 10, 11, 15 vezes que eu ligava minha mãe e falava assim, mãe, eu não aguento mais, eu vou voltar pra casa. Minha mãe falava assim, calma, meu filho. Deus vai abençoar, Deus vai transformar, Deus vai assim, vai ser assado. Então, quando Deus quer transformar, e assim, minha mãe, e essa frase que eu te falei de que Deus escolhe as pessoas, foi minha mãe que me disse ela, porque eu também penso dessa maneira. Eu acho assim, nós somos testemunho na terra, mas não podemos ser testemunho vago, aquele testemunho meu, pra mim, entendeu? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu uso muito, mas eu gosto de falar mais de Deus, entendeu? A minha história é apenas um capítulo que Deus usou para transformar, mas a sua história é a mesma. Deus usa, Deus transforma, e Deus pega lá de baixo e coloca lá em cima, e muitas pessoas, você pode acreditar, vão falar assim, ó, e isso acontece comigo todos os dias, tá? Eu mostrei esse dia pro meu cunhado João que tá aqui. As pessoas mandam mensagem bravas comigo, bravas, assim, ó. Desejando mal, jogando praga. Gente da minha família chegou a jogar praga. E eu recebo com a maior naturalidade, sabe por quê? Porque quando você tem Deus na sua vida, transparece. O seu jeito de conversar, o seu jeito de sorrir, o jeito de brincar é muito diferente. Então, assim, querendo ou não, nós somos na terra o sal.
pra fazer a diferença, pra temperar. Então, quando você chega num lugar, você pode ter certeza que eu tenho, vocês até deve ter histórias dessas também. Chega, as pessoas se sentem bem só do seu chegar, o seu jeito de brincar, o seu jeito de falar. Então, cara, se eu continuo assim, porque eu não mudo, não. Minha mãe fala, mano, você não pode mudar nunca. Você sempre chega rindo no lugar, o pau tá torando, discutindo, eu tenho meu jeito de falar, meu jeito de brincalhão, mas eu acho que isso aqui é o falar de Deus, do seu jeito, entendeu? E através da sua vida, tenho certeza que Deus transformou a vida da sua mãe, da sua família, né? Total, cara. Total. Minha mãe é a mesma coisa. Mulher de fé pra caramba. Tá doido. Joelho dobrado, sempre joelho dobrado. E essa dinâmica de Deus contemplar é muito igual a dinâmica de Jó, né, cara? Nem fala. Ele não vai contemplar... Se até ele, que é ele, teve que passar pelo deserto, né, cara? E o dele foi doído. E ninguém quer passar ainda, né? Maria. A gente passa hoje um pouquinho, mas você tocou num assunto que eu acho que pra mim é primordial. Acho que até eu me pego muito, eu me cobro muito também nessa parte. Eu acho que a gente deixa de ver o milagre que Deus faz hoje. Tipo, hoje eu tô falando aqui, mas o tal Joy, tal João, o Samuel com a namorada dele, tem o Cleiton também que faz parte desse projeto. Mas eu falo, isso aqui pra mim hoje é um cumprir de Deus na minha vida, esse podcast. É um cumprir de Deus, um goiano, saiu lá de Goiânia, do pé rachado, comedor de piqui, que muitas vezes chega aqui em São Paulo, vou falar, o pessoal curte, ri do meu jeito de falar, mas é assim, Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Então assim, a gente tá aqui pra fazer a diferença, doutor. É isso. Tá bom? Prazer não conversar com o senhor, doutor. Igualmente. Cara, tinha muito mais assunto. Eu nem entrei no assunto do poker, porque nós ia ficar aqui até amanhã. Isso aí a gente fala na mesa. Nossa, o poker é muito bom e eu tô apaixonado, viu? Aí, ó, é uma ideia boa. A galera já streama poker. É uma ideia boa. Bom demais, né? Deixa a live rolando ali, ó. Inclusive vai ter o seu próprio campeonato agora. Eu faço um torneio lá na H2 uma vez por mês. Isso aí. Meus amigos, você tá convidados. E a gente vai ter o do BSOP também. Esse vai ser brabo. Vai ser top esse aí. Vamos lá também, tá bom? Mas, doutor, tudo de bom? Valeu, rapaziada, meu irmão. Tamo junto. Com Deus. Mais uma vez, obrigado. Já deixa seu comentário aqui, curte e compartilha esse vídeo. Tamo junto, é nóis.